Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 8. A estes 12 enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades agora para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 5 a 8. São João Crisóstomo. Observai a oportunidade da missão. Envia-os logo depois que o viram ressuscitar um morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes, e depois de lhes ter dado por palavras e por obras provas suficientes de seu poder. Também envia-os primeiramente aos judeus, para que se exercitassem na Judéia, como em uma escola, e aprendesse a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como a frágeis passarinhos que se preparam para voar. Deuteronômio 32. Também para que não pensassem que Cristo nutria algum ódio por eles por lhe terem ultrajado e dito que estava possesso pelo demônio, primeiro empenha-se em corrigi-los, proibindo aos discípulos qualquer outro ministério, enviando-lhes como médicos e doutores. Não somente proíbe-os de anunciar o evangelho a outros, antes dos judeus, mas também de que viajassem pelos caminhos que os conduziriam aos gentios. Não vades agora entre os gentios. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter à fé, não permite aos seus discípulos anunciar-lhes o evangelho antes de pregar aos judeus. Nem entreis nas cidades dos samaritanos. Impedindo seus discípulos de ir aos samaritanos e enviando-os aos filhos de Israel, que chama de ovelhas que perecem, e não de ovelhas que se separaram, busca sim, por todos os meios, perdoá-los e atrair seus corações. Vede a grandeza do mistério, vede a dignidade dos apóstolos. Não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bem terrestres, os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que ele contém. Depois, porém, pararam de ocorrer, quando a reverência pela fé alastrou-se por todos os lugares. Se ocorreram depois, foram poucos e raros. Deus costuma fazer esses prodígios quando o mal chega ao seu extremo. É então que faz ver seu poder. Vede que se preocupa tanto com a diligência dos costumes quanto com os milagres, mostrando que os milagres sem ela nada são. Vede também como impede a soberba, dizendo: de graça recebestes, e como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo: dai de graça. Ou, para que vissem que não são os autores dos benefícios, disse: de graça recebestes, como se dissesse: não dais nada que vos pertença, não o recebestes nem como recompensa, nem como preço do vosso trabalho. E como é uma graça que vos dei, dai-a como a haveis recebido, pois jamais encontrareis um preço que corresponda ao seu valor.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 9 a 10. São Jerônimo. Se a finalidade a que se propõe, pregando o Evangelho, não é receber uma recompensa pecuniária, é supérflua a posse de ouro, prata ou outra moeda, pois então o objetivo da pregação não seria a salvação dos homens, mas o amor ao dinheiro. Não é excessivo proibir as riquezas representadas pelo ouro, pela prata e pela moeda, e até o que é necessário para a vida. Ele quer que os apóstolos, doutores da verdadeira religião, que deviam ensinar que o governo da providência divina estende-se a tudo, mostrem-se eles mesmos sem preocupação com o amanhã. Com as palavras nem alforge para o caminho, censura os filósofos, conhecidos vulgarmente por bactroperitas, que, desprezando o mundo e tendo todas as coisas por nada, levavam consigo suas provisões. Segue-se nem duas túnicas. Essas duas túnicas parecem-me significar duas vestimentas completas. Não diz aos que vivem na Sítia ou em regiões com clima glacial que usem apenas uma túnica, mas pela túnica entende uma única vestimenta, ordenando que não tenham outra de reserva por medo do futuro. Seguem-se nem sandálias. O próprio Platão proíbe cobrir as duas extremidades do corpo para impedir que se enfraqueçam a cabeça e os pés, porque quando estas partes têm vigor e firmeza, também as outras partes do corpo tornam-se mais robustas. Seguem-se nem bastão, porque se temos o auxílio do Senhor, que necessidade teríamos da proteção de um bastão? E como enviou os apóstolos quase nus e desprovidos de tudo, e parecia muito dura essa condição de mestres, temperou a severidade desse preceito, dizendo: porque o operário tem direito ao seu alimento. Como se dissesse: recebei o quanto vos for necessário para a vestimenta e para o alimento. É o que diz o apóstolo. Tendo, pois, os alimentos necessários e com que nos cobrir, contentemo-nos com isso. 1 Timóteo 6,8. E em outro lugar: o que é catequizado na palavra, reparta de todos os bens com o que o catequiza. Gálatas 6,6. A fim de que os discípulos que recebem bens espirituais façam seus mestres participarem de seus bens temporais, não para satisfazer sua avareza, mas para atender às suas necessidades. Demos seu sentido histórico. Vejamos agora seu sentido místico. Não é lícito que os mestres possuam ouro, prata ou dinheiro na cintura. Vemos que o ouro frequentemente significa a inteligência, a prata significa a palavra, o dinheiro a voz. Ora, não podemos receber essas três coisas de nenhum homem, pois é Deus quem nos-las dá. Nem dar ouvidos aos ensinamentos dos heréticos, dos filósofos ou de outras doutrinas perversas. Ou então, o Senhor nos ensina a não ter nossos pés encadeados pelos laços da morte, mas a entrarmos despojados na terra santa. Não levar bastão, que se poderia transformar em serpente, nem apoiar-se em nenhum socorro da carne, pois um bastão ou uma vara são caniços frágeis, que se rompem ao menor esforço e ferem a mão de quem se apoia neles.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 11 a 15. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno de vos receber, e ficai até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: a paz seja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz retornará para vós. Se não vos receberem nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 11 a 15. Santo Hilário. Os apóstolos, portanto, saúdam a casa com o desejo da paz, mas suas palavras significam a paz, não a dão. Quanto à própria paz, que sai das entranhas da misericórdia, só pode descer sobre essa casa se ela merecê-la. Se não for digna dela, o mistério dessa paz toda divina deve permanecer encerrado na consciência dos apóstolos. E àqueles que rejeitarem os preceitos do reino dos céus, ficará a maldição eterna, significada pela saída dos apóstolos e pela poeira sacudida dos pés. Por isso segue-se: se não vos receberem nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Pois quando habitamos em algum lugar, parece que estamos em comunhão com ele, mas sacudindo o pó dos pés, eles separam-se completamente de tudo daquela casa, a qual não recebe dos vestígios dos pés dos apóstolos nenhum bem para a tua salvação. Em sentido místico, o Senhor nos ensina que não devemos frequentar as casas, nem ser íntimos daqueles que são inimigos de Cristo ou que o ignorem, e a perguntar em cada cidade quem é digno de receber-nos, ou seja, se há nela alguma igreja e se Cristo habita nela. Estando nela, não passemos a outra, porque ela é digna e seu hóspede é justo. Haveria muitos judeus cujo respeito à lei seria tal que, apesar de crerem em Cristo por admirarem suas obras, continuariam, entretanto, a praticar as obras da lei. Outros, atraídos por sua curiosidade à liberdade que Cristo promete, simularão abraçar a lei do Evangelho. Finalmente, haverá ainda muitos outros que, conduzidos pela perversidade de sua inteligência, cairão em heresias. E como todos pretendem possuir a verdade da fé católica, é preciso entrar com muita prudência, mesmo nessa casa que se diz igreja.